Qual foi o som da década de 2010? Será que você conseguiria me definir isso daí rapidamente? Talvez não. Será que você falaria Arctic Monkeys, Daft Punk? O que foi o som da década? Kendrick Lamar? Vamos tentar descobrir hoje, que eu separei uma lista com os melhores discos daquela década. Vamos lá! Fala, meus amigos, aqui é o Neto, está começando mais um Entre Acordes Podcast. Antes de mais nada, quero pedir para que você se inscreva por aqui para receber novos episódios e também sigam o Instagram, @entreacordes.blog. Pessoal, vamos falar hoje de uma coisa que eu gosto muito, listagem de discos, melhores do ano, melhores daquele período, uma coisa que faz tempo que a gente não faz por aqui. Hoje não vou falar exclusivamente sobre um ano, vai ter que ser sobre década, porque quanto mais a gente vai chegando perto de onde a gente está hoje, vai ter que ir aumentando o leque, porque é meio ruim de achar tanta coisa boa, sabe? Ainda tem muita coisa boa hoje em dia, mas não dá para fazer como o 7.3, que daí é só aquele ano, que tem muita coisa, tem que fazer 3 pares de vídeo. Não. Agora, quando a gente vai falar dos anos 2000 para frente, fica meio difícil, então eu decidi separar aqui, pessoal, os melhores discos da década de 2010, tá? Então a gente vai trabalhar entre 10 e 19, tá? Eu sei que historicamente o correto é falar até 20, mas em termos populares aqui, para ficar fácil como o pessoal joga o jogo, vamos fazer de 10 a 19, beleza? Então assim, tem muita coisa que dá para entrar, tá? Isso aqui eu fiz uma lista inicial, saiu uns 40, 50 discos ali. Se puxar de verdade, a gente consegue achar uns 5 próximo a 10 de cada ano, porque tem muita coisa sendo lançada hoje em dia de qualidade, tá? É meio que uma espécie de brincadeira, digamos, que eu falei, mas realmente não é como era antigamente, daquele volume de clássicos sendo feitos todos os dias, né? Então por isso que eu decidi fazer 2010, para ficar diferente, tá? Então, quem acompanha aqui sabe também que todo ano eu faço, acho que desde 2020, no site lá tem os melhores do ano, tá? Então todo ano aí, é até difícil montar a lista do ano, porque tem muita coisa sendo produzida, então todos os anos tem boa coisa acontecendo, inclusive no final do ano já é de praxe. O último vídeo do ano sempre é os melhores do ano, tá? Então os melhores de 2026 vai estar lá, já estou montando a lista em dezembro. Então chega de enrolação, vamos falar sobre a década de 2010. Bom, pessoal, vamos lá. Vou até traçar rapidinho o critério, tá? O critério é assim, gosto pessoal, basicamente, e eu, dentro do meu gosto pessoal, eu coloquei ali também importâncias. Tem importâncias, tem coisas mais lado B, que você vai conhecer hoje, provavelmente. Então é para isso que vale cada um fazer sua lista, para ter essa brincadeira, essa troca de figurinhas. Beleza? Então, pessoal, 2010. 2010, a gente está numa década que aconteceu muita coisa, tá? A gente já estava numa época 100% digital, o streaming estava meio que caminhando, né? Na virada ali de 9 para 10, não era uma coisa muito forte. Na verdade, começou a ficar forte realmente, todo mundo usar, acho que de 2015 para frente, né? Então, assim, a indústria ainda estava se adaptando, a gente tem muitos bons álbuns ainda sendo feitos até então, tem clássico, aqui tem peso pesado, tá na minha lista, na minha opinião, do meu gosto, do que eu conheço de música. Então tá bem eclética também a minha lista, tá? Tem de tudo, tem jazz, tem rock, tem folk, mais ou menos. Enfim, soul, ó, tá filézão, tá feito, ó, com cuidado. Então espero que você goste. Vamos partir então, pessoal, pro primeiro disco. Esse disco aqui, eu acho que é um disco que define muito bem os anos 2010. Parece que eu ouço e falo, isso aqui é 2010 pra frente. E eu acho que tem tudo a ver e talvez seja o mais popular da minha lista aqui. Eu tô falando do Arctic Monkeys, disco AM. Muito legal esse nome, né? AM, Arctic Monkeys, tudo a ver. Bem criativo e também dá toda uma... né? Dá pra você chutar o que é. Lançaram em 2013, gosto dessa capa preta com uma ondulação ali. Na turnê desse disco, o palco fazia assim, né? Um meio pulsante, igual essa arte da capa. O que eu vou falar aqui, né? Fortíssimo candidato a ser um dos grandes discos realmente da década ali, acho que em qualquer estágio ele vai estar, tá? Não é aqui, o meu gosto pessoal, ele seguiu o mesmo caminho ali da importância histórica e do que o pessoal geralmente gosta. Arctic Monkeys é uma banda que eu gosto muito. Vi uma turnê deles de 2018 do disco Tranquility Base Hotel e Casino, lá em Londres, foi muito legal. Vi várias músicas ao vivo desse disco. Então, assim, pra quem é jovem, da minha geração ali, né, que em 2013 tinha 16, 17, né? Não, 16, 15, 16 anos. Era muito forte
o Arctic Monkeys. Até um pouquinho mais velho, né? Que era um pouco mais velho nessa época aí, que pegou o Arctic Monkeys no início dos anos 2000, ali em meados, já era uma coisa bem presente, né? Enfim, já tinha o seu valor, já participaram de festivais antes disso, mas no disco AM eu acho que, pá, eles chegaram, entendeu? Eu acho que aqui realmente eles atingiram o seu ápice em termos de rock and roll, porque hoje mudou completamente a direcionamento musical deles. Mas, cara, recomendo muito. Do I Wanna Know, Are You Mine, Arabella, é rock and roll. Isso aqui, ó. Sabe assim? É porrada. Já tá virando um clássico fazer air guitar aqui, fazer a performance, né? Já que não dá pra pôr a música. Enfim. Cara, álbum assim, perfeito. Tem balada, tem I Wanna Be Yours. Puta. Eu gosto muito da produção, é bombante, assim, ela sabe? Ela dá um impacto. E bem rock and roll, estilão do Alex Turner, vocalista, canta bem também. Olha, recomendadíssimo, forte candidato a ser o melhor da década dos anos 2010. Vamos pro segunda lista. Essa aqui não é uma ordem, tá? De melhor, não. Mas é uma ordem que eu achei legal pro vídeo. O segundo disco, rock and roll também. The Black Keys, disco Brothers, 2010, salvo engano? Acho que é 2010. Ótimo álbum. Aqui ele surgiu numa época já, como é 2010, era numa época que o discurso do rock acabou, já estava bem presente também, né? O rock não existe mais, não tem mais banda. E veio a dupla, né, do Dan Auerbach, que é um cara artisticamente muito talentoso, até mais do que rock and roll ele faz, é um cara bem à frente, com o Patrick Carney. É uma dupla ali que até hoje tá aí, cara. Em 2026 acho que lançou disso, inclusive agora, 25 é certeza, 26 acho que também. Quase certeza. E bem decente, é um som bem Black Keys, né? Aqui é o início disso tudo. Realmente aqui, eu acho que pelo nível de coleção de músicas que tem aqui, tem... Como é que chama? Como é que fala isso? Tighten Up? Acho que é. E aquela Howling For You também, que fez um grande sucesso, trilha de filme, trilha de comercial, até hoje. Um rock assim bem moderno, mas sem soar industrial demais ou pasteurizadão, sabe, enlatado, não é. Ele é raiz assim ainda, tem sua vibe, ele tem aqui, usa instrumentos diferentes, sabe assim, cara, puta, realmente o rock aqui deu uma respirada nessa época com o Black Keys e até hoje estão muito bem. Queria muito ver um show dele se desse numa boa pra ir assim, seria legal. Então não tem como, né, a capa é muito legal também, vocês viram ela aí. E bem provocativa, assim, toda estilosa, e é um clássico, já é um clássico esse disco do Black Keys, certamente. Então muito bem colocado aqui, um dos melhores discos da década. Agora, pessoal, vamos falar para o álbum que, na minha opinião, é o Dark Side of the Moon dos anos 2010, sem exagero nenhum. Eu acho que o Dark Side of the Moon dos anos 2020, que a gente tá quase acabando a década ainda, até um pouquinho, eu acho que não aconteceu ainda, tem minhas dúvidas, mas o da 2010 tem. Esse aqui, cara, eu acho que muita gente vai estar comigo, quem não tiver, ouça de novo. Tô falando de Daft Punk com o disco Random Access Memories, muito bom esse nome, a capa é muito boa também, os dois robôs lá. Cara, assim, fantástico. O Daft Punk é uma banda que foi um dos precursores, o precursor da música eletrônica ali dos anos 90 para os anos 2000, né? Claro que se a gente for voltar para trás, sempre tem alguém que fez antes. O Kraftwerk, vai longe. Mas assim, do que mais a gente conhece da música eletrônica hoje, o Daft Punk é o grande expoente, o grande pilar disso daí. Então vai muito mais além de uma música pop, sabe, eletrônicazinha de DJ, põe o pendrive. Não é isso, tá? Tem instrumentos, inclusive nesse disco em específico. Eu acho que eles atingiram o ápice e é o último disco deles. Ou não é? Acho que é. Acho que é o último disco deles realmente, que eles aposentaram em 2021, mas eu acho que não tinha lançado discos depois, acho que não mesmo. Um álbum assim que ninguém esperava muito, sabe? Porque, tudo bem, é uma banda que lançava seus álbuns ali, muito bom, tem o Discover, tem o Homework, tem bons álbuns, mas assim, tudo ok, assim, legal, bacana, a estética deles, os dois robôs ali, né? Daft Punk, que pouco mostraram o rosto, né? Enfim, tinha esse mistério, esse negócio. É uma dupla francesa, inclusive, né? E aqui nesse álbum ninguém esperava muito. Daí vieram com convidados aqui, com o Nile Rodgers do Chic, que tem aquela guitarra funkeada maravilhosa que produz esse disco. Tem também o Pharrell Williams, que é um grande nome da geração mais recente, digamos assim, da indústria. Eles lançaram esse disco, cara, que de verdade eu falo Dark Side of the Moon porque ele é muito cheio de camadas, as faixas meio emendadas na outra, cada uma conta uma história, os videoclipes são excelentes,
Sabe assim, parece um filme em termos de som, em termos de imagem. O disco, eu acho realmente especial. Eu acho que o pessoal comenta menos do que merece. Eu acho que ele realmente é um álbum assim muito à frente do seu tempo. Se lá em 73 o Pink Floyd fez o Dark Side of the Moon com os elementos da época, com a coisa rústica da época, eu acho que o Daft Punk uniu elementos diferentes e eletrônicos para os tempos atuais, né, na década de 2010. Então, assim, eu acho de extremo valor, merece ser falado muito mais. Quero até fazer um dia um programa só sobre Daft Punk para me aprofundar melhor no disco, me aprofundar melhor na banda, enfim, no grupo, né, na dupla. Mas assim, ó, um dos melhores álbuns da década, se não o melhor, pra mim o melhor. Daft Punk Handle Access Memories. E que eu não posso deixar de citar, antes, calma, não corta. Get Lucky, uma das músicas mais famosas é desse disco, dos últimos 20 anos, tá nesse álbum aí, que até hoje toca aí, e não envelheceu mal não. Boa música, tá nesse álbum, viu? Então, bora lá. Vamos pro próximo, tamo acabando, hein? Tamo acabando devagarinho aí, caminhando aí pra nossa lista. Vamos agora falar de jazz. Caramba, tem de tudo nessa lista. Kamasi Washington, não é o compadre Washington, é o Kamasi Washington. Inclusive eu tenho uma foto com ele, eu vou colocar aqui, ó, apareceu minha foto com o Kamasi Washington, de um show que eu vi dele em 2019 em Londres. Kamasi Washington é um artista de jazz aí contemporâneo, com certeza é o Joe Coltrane, o Miles Davis, devido às proporções da geração atual. Ele parece um rei africano, né? Ele anda todo com as roupas, com cordões, não sabe? Ele tem uma aura, assim, pra essa geração nova que fala de aura. Ele tem uma aura, assim, parece um, sabe? Esse cara top demais, assim, o estilão dele. E a música dele também é isso. Tô falando, e eu tenho que falar o disco, né? Que é o The Epic, olha o nome. De 2015, o disco acho que tem 3 horas de duração, né? 2 horas, é gigante. Os álbuns dele todos são assim, né? Ele tem uns 3 ou 4 discos e todos é gigante, assim, muito grande. E o Kamasi é um cara também que veio para revolucionar o jazz, né? Muita gente torce o nariz, até porque o jazz é um gênero difícil. Mudou uma coisinha, ninguém gosta mais, ou muita gente gosta só daquilo. E o caso do Kamasi também é desse. É um cara que mistura soul music, música clássica, funk, elementos espirituais, assim, meio de igreja. Sabe, o show dele é uma bagunça, cara, no bom sentido. Ele começou assim numa paulada, sabe? Você já fica assim, ó, que isso? Para. Sabe? Mas é uma coisa que te incomoda no bom sentido. Você sai da zona de conforto. E esse show que eu vi dele foi excelente, cara. E esse álbum também é muito legal. Não é para iniciantes, tá? Provavelmente você vai olhar aqui, vai ouvir lá e falar, caramba, loucura. Mas vale muito a pena conhecer. Enfim, é uma proposta diferente, pelo menos ele sai da zona de conforto. Eu acho legal quando acontece isso e dá certo. E na minha opinião deu certo, ele vem com coisas novas. Cara, tem que ouvir Kamasi Washington e esse disco The Epic é muito bom. Tem um que depois, cara, puta, eu não vou lembrar, que eu acho que é melhor que esse ainda. Mas esse é muito bom. O The Epic, e ele tem que estar como representatividade, mas muito pela sonzeira, sabe? Eu acho uma coisa que um cara que impactou o jazz desse tamanho tem que estar aqui, então eu gosto muito de jazz, então tá aqui também a recomendação Kamasi Washington, The Epic. Vamos falar de Soul Music agora, Soul Music, gênero que eu gosto muito. Um abraço pro grande Igor Rocha, aí meu bro, que gravou comigo, parceiro de muitos anos, ele que me apresentou muita coisa dessa lista, tá, pessoal? Muito aí vai ao Igor. Um abraço pra ele, e esse álbum também ele que apresentou. Duran Jones and the Educations com o disco auto-intitulado, de 2016. Aquela capa azul ali, muito clássica. Esse daqui realmente parece que saiu de uma cápsula do tempo, sabe? Você ouve assim e fala, caramba, cara, isso aqui é dos anos 60, dos anos 70. É um soul music bem raizão, sabe? Nada de novo, digamos. Mas muito bem executado, com uma voz sensível ali. Depois desse disco aqui, eu acompanho a carreira fielmente. Eles vêm lançando ótimos álbuns ali, tudo bem espaçadinho, bonito, sabe? Os álbuns deles. Lançamento bem honesto, assim. E inclusive o último, acho que foi em 2025, ele entrou na lista dos melhores do ano aqui no blog. Tô sempre acompanhando. Então se você quer uma soul music, um estilão Marvin Gaye aí, meio James Brown, mais ou menos, de respeito, tá? Sem imitar propriamente o passado puro e simples, mas respeitando muito essa origem da soul music e com sonzeira real, eu recomendo esse disco do Duran Jones e todos os outros. Acho que eles só melhoram a cada álbum, inclusive, tá? Acho que sempre o melhor é o seguinte, até aqui. Então, vale muito a pena conhecer. Bom, vamos falar de mais um disco de soul music.
Um cara que eu sou fãzíssimo, fanzaço, é um dos três aí de hoje em dia que quando eu falo assim, ó, vai ter disco dele, eu fico assim, ó, cadê? Tô falando do Michael Kiwanuka com o álbum Kiwanuka de 2019. Cara, que álbum bonito, sabe assim, tem seu estilo bem artístico, ao mesmo tempo que ele sabe ser pop no momento certo. Tem uma soul music ali, meio raiz também, mas é moderno. Aqui já é uma coisa mais moderna, tá? Tem aquele disco de estreia dele muito bom, que chama Love and Hate, 2012, que é um coração, a capa. Muito bom, tá? Ele já atingiu um hype, é um cara um pouco mais hypado já, ele não é um nome muito desconhecido, não. Só que também é um cara que, na minha opinião, ele vem lançando só álbuns melhores com o passar dos anos, tá? É também bem espaçado os lançamentos dele, não é aquele cara que joga um monte de coisa assim, não é. Então, assim, esse aqui, em termos de valor artístico, assim, de achado, de pérola, esse disco do Kiwanuka eu acho que é o melhor. E a capa é muito boa, parece um naipe de baralho, né? Ele na capa, assim, meio rei também. Puta, muito legal. Assim, você tem que ouvir. Não adianta eu falar muito aqui. Então, certamente é cinematográfico, é emocional, é lindo. Tem que ouvir Kiwanuka do Michael Kiwanuka. Vamos falar de outro cara agora, que eu também coloco aqui, entre os três que eu falei, esse é o segundo. O Matt Corby com o disco Telluric, de 2016. Esse eu tenho até em vinil, devia ter trazido pra mostrar aqui. Mas assim, puta, muito bom. A capa não é tão 10 assim, é uma arte meio psicodélica, mas em termos de sonzeira é muito bom. Esse também talvez seja um pouco difícil de você achar assim, de você gostar de primeira vez, dependendo se você é um cara do rock. É que eu gosto de bastante coisa, pessoal, sou um cara eclético. Mas assim, ó, é um pop soul, sabe assim? Só que com uma veia artística ali mais rebuscada, sabe assim? E em termos de voz, pra quem gosta de Jeff Buckley, que inclusive tem vídeo, que eu acho que já foi ou não foi ainda, sobre Jeff Buckley. Se não foi, vai ter, tá? Bem na onda dele, dá pra ver que é uma boa influência, assim. Inclusive eu acho que tem cover do Matt Corby cantando Jeff Buckley. É aquela voz, assim, que assusta no bom sentido também. Você fala, caramba, não tá saindo desse cara, assim, sabe? Não tá. E eu vi um show dele em 2019 também, de um outro álbum excelente dele, esqueci o nome do outro álbum, cara. Em 2000, acho que é 19 ou 18, esse outro álbum. Muito bom também, mas esse em específico, o Telluric, eu acho que é fino da bola, maravilhoso. E, te digo mais, lançou um disco esse ano, o Matt Corby, acho que ele é australiano, salvo engano. Lançou um disco esse ano que se chama Magic Tragic, que já está como o melhor disco do ano. Vai vendo, é coisa séria isso aqui. Vamos ver se vai ser desbancado, acho difícil, porque quando ele chega forte. E repare na voz, repare nos arranjos, repare na guitarra, repare no estilão, puta, assim, sabe? Tem até um vídeo ao vivo dele muito legal, que ele faz um beatbox ali ao vivo, ele faz vários instrumentos e ele vai colocando pra gravar e replicar ali ao vivo, e vira uma banda de um homem só. Olha, é um cara especialíssimo, raizão também, sabe? No bom sentido, assim, tipo, não musicalmente falando, mas assim, que faz a música do jeito que ela deve ser feita. Então fica a recomendação. Matt Corby Telluric. Vamos voltar um pouquinho pra rock and roll. Rock and roll tem que ser meio rápido essa lista, senão fica muito grande. O vídeo, mas daí vocês vão tirando print e vai anotando pra ouvir. Vou falar de rock and roll agora com o grande Kal-El, o disco ABAB de 2016. Disco que tem umas digitais ali, né, meio louco. A capa Kal-El é um cara, esse aqui sim, tá no nível de evidência bem grande, tá? Não é um gigante, mas é um da nova geração, assim, é enorme. E esse disco eu acho que é de estreia, salvo engano, de 2016 dele. Numa época que ele foi lançado, o rock não dominava as paradas como era agora, sabe? Era um pouco mais low profile, digamos. Que eu acho que o rock agora deu uma semi-acendida, né? E aqui não, e o Kal-El tem uma voz forte. Quando você ouve a música, você fala, cara, esse cara aqui deve ser sei lá, cara, um negrão que canta bem, sabe? Assim, tipo, com aquela vozona bem raiz, sabe? Quando você vai ver, cara, mirradinho assim, branquinho, cara, e com a voz grossa, sabe? É tipo um Steve Merritt. Quando você ouve, você fala assim, não, esse cara é um bluseiro das antigas, lá dos Estados Unidos, sabe assim? E você vai ouvir Steve Merritt, né, nos anos 70, e é aquele cara magricelinho, pequenininho, que parece que a voz vai sair pequenininha, sem força. E esse cara também, cara, tipo, tudo bem, engana, sabe? Você vai falar, não, só pode ser daqueles caras de igreja americana, sabe? Das antigas, assim, bem raiz. E aqui, cara, porra, você fica surpreendido, assim, de falar, nossa, não esperava isso. Então, bem legal o estilo dele, rock and roll, sabe?
canta muito, guitarra fera, enfim, tem o hit Way Down We Go, que ficou gigante aí também, mas o álbum como um todo é muito bom, tá? Vale a pena ouvir realmente, não só por essa música, por ser o Kal-El, que é um cara que tá em alta. Eu acho que os lançamentos mais recentes dele não estão tão bons, estão faltando um pouco de criatividade ali. Mas olha, é um cara que surpreende muito e que eu sempre fico atento aos lançamentos dele, que vale muito a pena conhecer. Então fica a recomendação, Kal-El AB ou AB. Vamos pro penúltimo álbum, hein? É 10 que eu separei, é bastante. Da lista aqui, eu tô falando de um cara também que, esse aqui sim, é um cara bem grande, que eu sou muitíssimo fã, fico mais fã a cada dia que passa, que é o Mac DeMarco, com o disco 2. Disco muito bom. O Mac DeMarco é um cara que, ele é conhecido meio como o pai do indie, o indie moderno, né? É aquele cara de bonezinho, aquele bonezinho meio esquisito, calça jeans, teninho, Vans, sabe aquela coisa meio desleixada, um cara que não tem rede social, sabe assim, que hoje em dia é meio moderno falar isso daí, né? O pessoal se adere a essa prática, é um grupo maior de pessoas que faz esse tipo de comportamento, tem esse comportamento. Pra mim esse foi o cara que deu esse start, sabe assim? É um cara meio que bem low profile, que não tá nem aí pra nada, não quer saber muito de mídia. E que é tipo no futebol, pouca mídia e muito futebol, aqui é pouca mídia e muito som. O Mac DeMarco tem aquela guitarrinha dele que meio que foi uma coisa meio improvisada, né? Que ele pegou uma pobrezinha lá que ele conseguiu, não é das mais tops, e sai aquele sonzinho, né? Parece que tá dentro da água a guitarra dele, sei lá. É meio estranho assim, mas é muito legal e virou um som característico dele. E eu acho que ele abriu um caminho aí para uma galerona, que hoje o indie é muito forte, né? Foi desencadeando para outros gêneros dentro do próprio indie rock. Mas o Mac DeMarco, acho que ele foi o grande cara. E esse álbum 2, não é meu favorito dele, mas é o melhor. Não tem como não falar que não é o melhor. Tem essa capa aí, parece o The River do Bruce Springsteen, tem essa capa aí. E tem My Kind of Woman, que é maravilhosa, música que, puta, eu acho que é a melhor música dele realmente. Mas assim, é um álbum que representa uma geração, representa um movimento e é um álbum que eu amo, então merece muito ser falado. Ouça Mac DeMarco, vale muito a pena. Bom, vou fechar com um gigante, gigantesco, enorme, divindade chamado David Bowie. Exatamente, você sentiu falta, tem certeza. Falou, caramba, não tem um medalhão, só tem gente nova na lista dele. Será que estava todo mundo morto? Não. David Bowie estava nativo em 2016, ele lançou o seu disco derradeiro, o seu último disco, inclusive uma coisa até meio tensa, meio sombria ali, né? Que é o Black Star, álbum maravilhoso, cada dia que passo gosto mais também. Bowie era um cara tão à frente do tempo que você demora tempo para entender a obra dele, tem que digerir várias vezes para entrar na onda totalmente de tudo que ele fez. É um cara também, se um dia eu fizer um programa sobre ele que eu gostaria, queria chamar um convidado, ficar aqui umas 2 horas batendo papo, porque tem muita coisa a falar, tem que até que dividir um pouco a discografia dele para traçar momentos ali que as fases são muito grandes. E aqui a gente tem um disco que, para quem não sabe, David Bowie lançou esse disco no dia do seu aniversário e morreu 2 dias depois do lançamento desse disco. Até nisso o Bowie conseguiu ser preciso, ser tudo cronometrado, tudo agendado, né? Parece que foi. E esse álbum aqui, cara, é assim, pesado, tá? É uma contramão total da lista aqui, não é muito alto astral, muito pelo contrário, é bem sombrio, é tenso, tem poucas músicas, acho que tem só 7 músicas, é bem, sabe assim? Enfim. E o Bowie enfrentava um câncer, né? Acho que era câncer de pulmão. Eu acho que era, não vou me lembrar agora, tem coisa que eu esqueço, é muita informação, pessoal. Mas ele lançou esse álbum e ele vinha de bons lançamentos. Na verdade, o Bowie é um cara que errou pouquíssimas vezes, mesmo em 50 anos de carreira, errou pouquíssimo. E ele vinha lançando um disco bom, lançou aquele The Next Day, 2013, 3 anos antes, que é bom também, mas o Black Star, puta, ele dialoga com a morte ali, a todo momento faz reflexões sobre a vida, tem músicas com temas bíblicos, temas de reflexão, os videoclipes também, bem pesado, sabe? Tem um videoclipe de Lazarus, que é ele saindo de uma maca de hospital, voltando para um armário, sabe? Fechando a porta e termina. O álbum é todo construído com temas desse tipo, é meio down, mas eu queria encerrar com um cara gigante, um cara que fez muito e que marcou o nome na década de 2010, vai vendo. Um cara dos anos 60 e eu acho que representa uma despedida monumental de um cara gigante que merece muito estar sendo citado aí em listagens até hoje.
e que até na hora de encerrar a carreira e a vida encerrou de uma forma perfeita. Então queria terminar esse episódio de uma maneira perfeita também. Então é isso, ouça David Bowie, o disco Black Star, pesado, mas necessário. Bom, de considerações finais, vocês viram aí, pessoal, 10 discos, muita coisa diferente entre si, ali tem rock, foi uma década que foi bem representada aqui nessa lista. Teve rock, teve Medalhão lançando coisa fina, teve pop, teve soul, cara, teve de tudo, tá? Jazz. Então, assim, eu acho que foi uma década muito boa, tem muito mais do que isso, tá? Foi mais um resumão aqui, porque pouca gente faz também melhores discos da década de 2010, quase não vê conteúdo, então achei legal fazer esse vídeo pra vocês, mais moderno aí, falando sobre álbuns que vocês gostam, eu também gosto muito de falar sobre isso, então, quem sabe quando terminar a década de 2020, a gente faz os melhores de 2020, com certeza faremos aqui, espero estar com o canal até lá. E é isso daí, espero que vocês tenham gostado, quero que vocês comentem aqui, ó, qual disco faltou, ou qual o melhor disco da década de 2010, comenta aqui, quero ver, pode discordar, não tem problema, a lista, cada um faz a sua, faz sua lista aqui embaixo também, e é isso aí, espero que tenham gostado, ouça esse disco, volte o vídeo e ouça de novo, e daqui uma semana eu volto com outro vídeo pra gente conversar, valeu pessoal, até a próxima!